Alô, som. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Amém. Quantos estão felizes hoje nessa noite? Diga amém. Amém. Você já deu um sorriso para alguém que está perto de você? Falou para ele, que bom que você está aqui. Aleluia. Sabe, o sorriso, ele deixa o seu rosto mais bonito. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Que bênção estar aqui com os irmãos, amém? Podermos compartilhar a palavra de Deus. Uma das coisas que nós precisamos constantemente ser renovados é na alegria do Senhor. A alegria do Senhor, ela é uma ordenança, você sabia disso? Ela é um mandamento, por isso é importante que você seja renovado no Senhor. Coloca para mim um texto da palavra de Deus, está lá em Isaías capítulo 40, eu quero ler com você esse texto. Ainda não é aquilo que eu quero ministrar ao seu coração, mas hoje de manhã, eu estava compartilhando isso com os irmãos lá em Campinas, e eu sinto da parte de Deus falar isso ao seu coração hoje nessa noite também. A palavra do Senhor nos fala que aquele que está cansado precisa ser renovado por Cristo. Versículo 28. Olha o que diz a palavra do Senhor, Isaías 40, a partir do versículo 28. Olha o que diz: não sabes e não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa e nem se fadiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Olha o que ele diz então aqui no versículo 29. Diga assim comigo: faz forte ao cansado. Ele faz forte ao cansado. O que ele faz também? Ele multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Sabe, irmãos, o inimigo às vezes vai tentar gerar um cansaço na sua vida. Existem dois tipos de cansaço. Existe um cansaço que é físico, mas existe um cansaço que é da alma. O cansaço físico, o que você precisa é tirar umas férias. Você precisa de repouso. Você precisa descansar o seu corpo. Você pode perceber, aquele que trabalha sem descanso, ele não tem um bom rendimento. Por quê? Porque você precisa trabalhar, mas você precisa também aprender a descansar. Mas esse cansaço, você pode resolver ele tirando umas férias. Eu só não consigo entender aqueles que conseguem tirar 30 dias de férias direto. Eu acho muito, particularmente. Hoje você tem até pela CLT, é possível aí você negociar 2 ou 3 férias em um ano. É possível. Mas existe um outro cansaço, que é o cansaço da alma. E esse cansaço da alma, ele não resolve tirando férias. Você sabia disso? Esse cansaço é como que um abatimento. Às vezes o inimigo vem para abater a nossa alma, para gerar um cansaço na nossa alma. E esse cansaço, você precisa ter a estratégia correta para vencê-lo. Porque nós, segundo aquilo que a palavra de Deus diz, o Senhor é aquele que faz o quê? Forte aquele que está cansado. Sabe, queridos, o cansaço na alma, ele resolve quando você dedica um tempo de solitude diante do Senhor. Certa vez Davi, ele foi guerrear, ele foi lutar junto com os valentes, uma guerra. Mas ao retornar para a sua cidade de Ziclac, depois você pode ler, está lá em 1 Samuel capítulo 30, você percebe claramente que o inimigo veio e levou cativo os seus filhos, levou as suas mulheres e levou os seus bens. E aconteceu então que Davi e os homens que estavam com ele, os valentes, ficaram como que cansados, exaustos, choraram muito. Os valentes, na verdade, queriam até matar Davi. E é interessante que como que Davi,
ele sobressaiu sobre esse grande problema que veio sobre ele. A palavra do Senhor fala que ele se reanimou no Senhor. Sabe, o cansaço na alma, ele resolve quando você busca a Deus. À medida que você busca a Deus, o Senhor, o que ele faz? Ele renova as nossas forças. Por isso que é tão importante você vir ao culto. Porque quando você ouve a palavra de Deus, o que ela faz também? Ela remove todo o cansaço da sua alma. Ela tira todo o peso. A palavra de Deus, ela tem o poder de remover o peso, remover o cansaço. Por isso nós precisamos aprender, quando estamos cansados na alma, a buscar o Senhor, a invocar o nome do Senhor, a ir para Deus. Sabe, não adianta às vezes muitas pessoas falam, eu estou cansado, eu vou viajar. E aí ele viaja, mas não resolveu o cansaço, porque é um cansaço da alma. Mas à medida que você busca o Senhor vai fazer você alguém que é forte. Ele vai multiplicar as suas forças. Aí sabe o que eu acho precioso? Ele diz então no versículo 30, aqui desse texto, aquele que confia no Senhor, é aquele que é o Senhor que renova as nossas forças. Olha o que ele faz também. Ele diz assim, os jovens se cansam e se fadigam, e os moços de exaustos caem. Por que ele usa essa expressão? Porque geralmente o jovem é aquele que tem muita energia, não é verdade? Eu olho para alguns adolescentes e eu falo, nossa, o tempo passou. Tem muita energia. Mas aqui ele está dizendo, olha, até esse que tem muita energia pode se cansar. Mas, olha o que ele diz no versículo, ele começa com essa expressão, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Fala para o irmão que está do seu lado, eu declaro sobre a sua vida, que hoje nessa noite, você vai sair daqui renovado no Senhor, para avançar, para correr, para conquistar tudo aquilo que o Senhor tem preparado para a sua vida. Aleluia! Você pode dizer aleluia! Você pode dizer glória a Deus! Sabe, irmão, nós precisamos aprender a ir para Deus. Às vezes não é o seu marido que vai resolver, às vezes não é sua esposa, não é o seu chefe. Quem pode resolver, sabe, é a pessoa do Senhor Jesus. À medida que você busca o Senhor, sabe o que acontece? Cadeias espirituais são quebradas, todo o cansaço na alma vai embora, e você então é liberado para viver o melhor de Deus. Por isso, curva a sua cabeça e ore agora, fala, Senhor, renova as minhas forças hoje, nessa noite. Eu quero sair deste lugar edificado. Eu não vim aqui simplesmente para ter comunhão com os meus irmãos. Eu vim aqui, Senhor, porque eu desejo, eu tenho fome, eu tenho anseio pela Tua palavra, que é viva, que é eficaz, que é poderosa, que tem o poder de mudar as nossas vidas, transformar a nossa mentalidade, nos levar a acessar, ó Deus, aquilo que o Senhor tem planejado para nós. Senhor, fala conosco, ministra ao nosso coração, pois nós desejamos mais e mais de Ti, em nome de Jesus. Aleluia. Hoje eu quero fazer uma pergunta para você, uma pergunta pessoal. Como você é conhecido? Como você é conhecido? Às vezes você pode falar para mim, uai, agora eu fiquei pego de surpresa. Como assim? Eu sou conhecido e aonde eu sou conhecido? Você sabe, existem 3 lugares onde nós somos conhecidos. Uma vez que você conhece alguém, essa pessoa, ela transmite através do seu relacionamento alguns comportamentos. Nós somos conhecidos às vezes pelo nosso comportamento. Quando você tem um comportamento de alguém que tem um caráter idôneo,
tem um rumo claro e é perseverante no propósito que foi planejado para que você possa executar, você tem a tendência de se aproximar dessa pessoa, é ou não é verdade? Por quê? Porque é alguém que tem algo a acrescentar na sua vida. Mas o contrário, quando você vê alguém que de fato ele não dá um bom testemunho, ou ele é alguém que de fato não tem um caráter correto, qual que é a nossa tendência? É de se afastar, é ou não é verdade? Por isso, a forma como você é conhecido, fala ao seu respeito, fala ao meu respeito. E nós como cristãos, como filhos de Deus, nós somos conhecidos no mundo, nós somos conhecidos no inferno, e nós somos conhecidos nos céus. Esses 3 lugares podem falar a nosso respeito. Você pode perceber que, uma vez que você é conhecido nessas 3 instâncias, então o Senhor, Ele tem algo a falar a nosso respeito, ou as pessoas que estão ao nosso derredor. Por isso, se o mundo, ao conhecer você, ele fala que você é alguém que é louco por Jesus, radical, e alguém que de fato deseja o Senhor e as coisas do Senhor, eu quero te dizer, fique feliz por isso. Eu conheci o ministério, a Igreja Videira, em 1999, desde o início. Eu tinha 17 anos de idade. E nós ali em 2001 fizemos parte do início do projeto dos Radicais Livres. E quando nós colocamos esse nome, Radicais Livres, é porque nós dizíamos, olha, nós queremos ser radical contra o pecado e livre para adorar o Senhor. Isso virou uma marca. Mas muito mais do que um slogan, isso virou um estilo de vida. E eu quero dizer algo para você. Uma vez que você decide por Cristo, e você decide se posicionar nas coisas de Deus, você vai se constituir inimigo do mundo. Na verdade, a palavra do Senhor fala que aquele que é amigo do mundo, o que acontece com ele? Ele se torna inimigo de Deus. Está lá escrito em 1 João. Por isso você precisa entender que você precisa ser conhecido no mundo como alguém que é cristão. Um pequeno Cristo, não alguém religioso, compreende o que eu quero dizer? Não alguém que tem um conjunto de normas e regras, mas alguém que de fato tem uma realidade em Deus. E aqui tem algo que precisa de fato ganhar o nosso coração. As coisas de Deus para você, qual valor ela tem? Porque isso fala de alguém que é apaixonado. Quando as coisas de Deus, como o Gustavo estava dizendo, a noiva, você tem um valor e você tem um interesse pelas coisas de Deus, as suas atitudes, os seus comportamentos são de alguém que deseja as coisas do Senhor. É como um ímã e o metal. Você pode perceber, o metal, ele sempre vai ser atraído, o ímã vai atrair o metal. Aquele que ama as coisas de Deus e deseja as coisas de Deus, ele diz não para as coisas do mundo. Por que eu falo isso para você? Porque tem muitas pessoas que parece que o mundo ainda tem um fascínio pela vida dele, as coisas do mundo. E eu quero te falar, tem muita coisa no mundo que tem um prazer, que não é escandaloso, que não é de certa forma, aquilo que gera muito aversão. Pelo contrário, mas uma vez que você se posiciona a respeito da vida de Deus, eu quero te falar, o mundo vai rejeitar você. O mundo não vai querer estar com você. Isso é um fato. Por isso eu digo para você hoje com todo carinho do meu coração, não seja um crente Raimundo. Sabe o que é o crente Raimundo? Um pé na igreja e um pé no mundo. Tem muito crente que é assim. Mas por quê? Creio eu, porque ele ainda não teve uma experiência radical e genuína com Cristo. Sabe? E o que é o mundo? O mundo é um adversário.
Mas o mundo pode ser muitas coisas. Tudo aquilo que rouba o primeiro lugar do seu coração, isso pode ser mundo na sua vida. Por isso você precisa tomar cuidado, estar alerta. Sabe, irmãos, quando o mundo está chamando muito a sua atenção, ou ele está tomando muito espaço no seu coração, você precisa ligar uma sirene, você precisa ligar um alerta. Opa, peraí, isso aqui está errado. Isso aqui não pode ter espaço no meu coração. Por que tantas coisas ainda no mundo me atraem dessa maneira, dessa forma? Porque se você começar a buscar o Senhor, e se você entender que Ele é o melhor, eu vou te falar uma coisa, as coisas do mundo começam a perder prazer, satisfação. Você não tem mais prazer, você não tem mais vontade de fazer as coisas do mundo. Sabe, irmãos, nós pregamos a respeito da graça de Deus, mas muita gente entende a graça de Deus de uma forma errônea, porque ele acha que porque ele está na graça, ele não precisa mais buscar a Deus, porque ele está na graça, ele agora pode flertar com o mundo. Muito cuidado com o mundo. O mundo pode seduzir você e te afastar das coisas de Deus, te deixar distante das coisas de Deus. E aqui eu não estou fazendo, na verdade, como que um apelo para que você se envolva nas coisas do Senhor de qualquer maneira, não. Mas você como cristão, qual que é o desejo do seu coração a respeito das coisas de Deus? Tem valor, tem peso? Você se sente atraído pelas coisas de Deus? Ou as coisas do mundo ainda te atraem? Ou as coisas do mundo ainda têm muito valor para você? Nós precisamos estar alerta quanto a isso, porque o normal é o mundo nos rejeitar. Por isso eu falo principalmente para você que é jovem. Uma vez que você se posiciona ao lado de Cristo Jesus, pode ter certeza, lá na escola você vai ser rejeitado. Vão zombar de você, vão falar mal de você. Os professores então vão perseguir você. Ultimamente, na verdade, tem acontecido dessa maneira. Mas, sabe o que na verdade você precisa? É ter motivo de grande alegria. Porque o mundo precisa me conhecer como alguém que é posicionado em Cristo Jesus. Eu lembro quando eu fazia a faculdade de agronomia em Goiás. Eu lembro que na faculdade, eu acho que só tinha eu de crente e tinha uns crentes 007. Você sabe o que é o crente 007 também? Ele é espião do reino, né? Ele não fala muito que ele é crente, porque não dá ibope. Falar que é cristão não dá ibope em faculdade pública federal. Não dá ibope. Pelo contrário, pode causar perseguição. Mas sabe uma coisa interessante? Eles às vezes falavam mal ou criticavam, mas quando eles precisavam de ajuda, imagina quem que eles procuravam. Sempre procurava, e era assim, não era na meio de todo mundo não, era na surdina, né? Era caladinho. E eu falava, não tem problema não, vem cá. E eu tive muitas oportunidades de dar um bom testemunho. Sabe, aqui tem uma coisa muito interessante. Sabe qual que é o bom testemunho? É muito bom quando você testemunha daquilo que o Senhor tem feito na sua vida, da prosperidade, dos bens que Ele tem feito na sua vida. Mas o melhor testemunho é quando as pessoas falam a seu respeito. Hoje aconteceu algo tão interessante na hora do almoço. Eu saí para almoçar junto com a minha família, a gente foi comer um frango atropelado. Quem já ouviu falar desse frango atropelado? Ali em Campinas, tem um lugar em Sumaré, muito legal. E quando nós chegamos lá, estava tendo uma festa de aniversário, acho que de um senhor. Eu achei interessante que eles cantaram os parabéns e depois começaram a distribuir bolo na mesa de todo mundo que estava no restaurante. Eu falei, mas como é que é isso aqui? Espera aí, deixa eu entender isso aqui, né? Quando a gente foi perceber, na verdade a festa que estava acontecendo era de um pastor, de uma igreja. E aí eles foram oferecer como alguém que estava querendo de fato abençoar. Eu falei, isso é crente. Aí está vendo? Crente é desse jeito. Crente não vê oportunidade de abençoar. Sabe, irmãos, o bom testemunho, aquilo que nós fazemos, as nossas ações, as nossas atitudes, o nosso comportamento, não deve ser conforme o mundo faz.
mas segundo aquilo que a palavra de Deus diz a nosso respeito. E nós não fazemos para ser visto, nós fazemos porque é o nosso estilo de vida, é a nossa maneira de viver. Por isso, bom testemunho, aquele que vai marcar a vida das pessoas, às vezes, você não vai precisar abrir a boca. Eu lembro uma vez, um dos meus primos veio nos visitar em Goiânia, a gente morava em Goiânia ainda, e a gente falou, né, nós temos que pregar Jesus para ele, nós temos que falar do amor de Deus para ele. Eu lembro que a gente foi passando os dias, eles ficaram uns 15 dias conosco. E no final, então, nós falamos, agora é o dia, nós precisamos falar para ele. Quando a gente foi falar a respeito do amor de Deus, ele falou algo que deixou o nosso coração muito alegre. Ele disse, você vai falar mais? Você só fala de Deus. É o tempo todo, é todo momento, é toda hora vocês estão invocando, falando a respeito desse Deus. Quando nós pregamos a Cristo para ele, ele recebeu, e o coração dele foi cheio. E ele teve a oportunidade de voltar para o seu lar, lá, né, no Nordeste, e começar a seguir a Cristo. Por isso, queridos, uma vez que você tem uma experiência com o Senhor, o mundo, ele não pode mais ter espaço no nosso coração. Como que você é conhecido no mundo? O mundo precisa entender que agora você tomou uma decisão. E sabe, eu quero te falar uma coisa, não queira agradar as pessoas, ou para ser o cara legal. Quem já viu falar aqui do cara legal? O que é o cara legal? Ele quer estar legal com todo mundo, mas esse que é o cara legal, ele pode perder o reino, ele pode perder, na verdade, coisas que no reino de Deus existem, que ele não vai absorver, ou que ele não vai usufruir, ou desfrutar. Por isso, nós podemos perceber que aqueles homens que tiveram uma experiência, quando você lê a palavra de Deus, você percebe claramente que homens de Deus que tiveram uma experiência com ele, são na verdade rejeitados pelo mundo. O mundo não tem espaço no seu coração. Hoje, nessa noite, eu quero dizer algo para você. O mundo tem ganhado o seu coração, as coisas do mundo ainda te atraem, ou tem mais importância do que as coisas de Deus. Você precisa hoje rejeitar as coisas do mundo e dizer, eu não vou viver amigo do mundo, eu serei amigo de Deus. Quantos têm de dizer amém por isso? Como que o mundo nos conhece? Como loucos por Jesus? Pode ter certeza que isso é muito bom, mas tem também um segundo lugar, que nós somos conhecidos. E aqui eu quero usar um texto conjunto com você, eu quero que você abra a sua Bíblia comigo, lá em Atos capítulo 19, eu quero ler com você a partir do versículo 8 até o versículo 16. Olha o que a palavra do Senhor nos fala aqui nesse texto. Para que você compreenda o texto, é importante que eu te fale do contexto. O apóstolo Paulo estava na sua terceira viagem missionária, plantando igrejas. E numa dessas igrejas, na escola de Tirano, na verdade quando ele estava ali ministrando, na sinagoga, algo aconteceu. Olha o que diz a palavra do Senhor, acompanhe comigo. Durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus, visto que alguns deles se mostravam empedernidos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão. Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. Durou isto por espaço de 2 anos, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. Olha que interessante, irmãos. A ponto de levarem os enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas, e os espíritos malignos se retiravam. Olha que extraordinário, o lenço de Paulo curava. Ele pegava o lenço de Paulo, colocava sobre aqueles que eram enfermos, e eles eram curados.
muitos de espíritos malignos eram libertos. Olha o que diz então o versículo 13: e alguns judeus, exorcistas ambulantes, tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre possessos de espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram 7 filhos de um judeu chamado Cefa, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhe respondeu: conheço a Jesus, e sei quem é Paulo, mas e vós? Quem sois? Nós podemos perceber aqui uma coisa nesse texto. Nós podemos perceber que os demônios conheciam a Jesus, os demônios conheciam a Paulo, mas os demônios não conheciam os 7 filhos de Cefas. Por que que eles não conheciam? Porque eles não eram aqueles que viam em nome do Senhor. Sabe, irmãos, eu quero dizer algo para você. É importante também você ser conhecido no inferno. Sabe quando você é conhecido no inferno? É quando você prega o evangelho. É quando você fala da parte de Deus. E é quando você tem unção da parte de Deus para expulsar e exercitar aquilo que o Senhor já colocou dentro de você. É muito interessante, todas as vezes que nós participamos de um encontro, e tem um momento ali da libertação, muitas pessoas ficam assim, temerosas, a respeito dos demônios. Por quê? Porque eles têm medo. Eu quero dizer algo para você: você não pode ter medo de demônios. Todas as vezes que eu ministro no cursão a matéria, que fala sobre libertação, eu oro para que os alunos tenham uma experiência com algum espírito maligno, para que eles possam expulsar demônios. Quero orar por você hoje aqui nessa noite. Sabe, irmãos, não tenha medo. Nós não podemos ter medo do demônio. Por quê? Porque ele não é maior, ele é menor. Maior é aquele que está em nós, amém, irmão? Agora deixa eu dizer algo para você. Paulo era conhecido no inferno. Olha o versículo 15. Olha o que aconteceu. O demônio falou então para eles, os 7 filhos de Cefa: eu conheço Jesus, sei quem é Paulo, mas vós quem sois? E o possesso do espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos, de tal maneira, de tal modo, prevaleceu contra eles, que destruídos e feridos fugiram daquela casa. Eu acho que é por causa desse versículo aqui que muita gente tem medo de demônio. Porque ele diz o seguinte: não, vai que eu mando sair e não sai, e ele vem contra mim. Sabe, eu quero dizer algo para você. Você precisa entender a sua realidade, a sua identidade em Cristo Jesus. Acho interessante, quando adolescente, você sabe, adolescente jovem ama, esse momento no encontro, que ele quer ser usado por Deus. Eu lembro que na minha época tinha uma galera que era caça-demônio, A gente ficava procurando. Mas deixa eu dizer algo para você: você não precisa procurar, mas você precisa identificar. Você precisa ter um discernimento do Espírito. Tem coisas, irmãos, que são demônios. Tem coisas que são espíritos malignos, que vêm para gerar enfermidade, que vêm para gerar briga, que vêm para gerar confusão, que vêm para roubar você, tirar você do propósito de Deus. E o que você precisa então fazer nesse momento? Você precisa se posicionar em Cristo Jesus. Todo espírito maligno que tem tentado contra a minha casa, a minha família, o meu casamento, sai em nome de Jesus. Sabe, o inferno precisa respeitar a sua autoridade no nome de Jesus. Não é no nosso nome, não é na nossa força. Por que que eles aqui sofreram? Por que que os demônios tiveram vantagem sobre eles? Porque eles achavam que eles poderiam fazer. Não, nós não podemos nada em nós mesmos, mas em Cristo Jesus nós podemos todas as coisas. Agora, quando você chega
Quando alguém cheio da vida de Deus chega, sabe o que acontece com os espíritos malignos? Eles têm que sair. Eu lembro uma vez, achei muito interessante isso marcou a minha vida, a vida da minha esposa, e trouxe mais clareza a respeito do mundo espiritual, quando um dos meus filhos estava passando por muita batalha espiritual na mente. Eu lembro que eu estava acho que no prédio da igreja, e a minha esposa estava orando com ele em casa, porque ele estava tendo algumas visões muito ruins com espíritos malignos. Mas algo aconteceu quando eu cheguei em casa. Ele me falou que a hora que eu cheguei, eu comecei a orar com ele, todos os espíritos foram embora. Ele falou: pai, foi impressionante, como foi embora. A autoridade, ele começou a chorar, e ali nós oramos juntos. Sabe o que eu percebi? Nós precisamos ser pessoas cheias do Espírito de Deus, cheios da vida de Deus. Sabe por quê? Aonde você chega, os demônios têm que ir embora, têm que cair por terra, tem que ser destruído, as suas potestades, os seus intentos. Sabe, irmãos, nós temos autoridade, mas à medida que você se enche do Espírito, isso aqui é uma coisa interessante também. A graça de Deus não é para você viver na passividade, sem ler a Bíblia, sem orar, sem buscar o Senhor. Sabe, isso fala de encher de azeite. A gordura, a unção, ela é comprada. Você compra a unção. E à medida que você tem unção da parte de Deus sobrando, quando os espíritos malignos ele se manifestar, ele vai perceber que há alguém posicionado em Deus, e ele então tem que sair. Mas a palavra do Senhor fala também que o terceiro lugar que nós precisamos ser conhecidos é no céu. Irmãos, aqui tem algo, eu quero compartilhar com você a experiência de um profeta, que é chamado, o príncipe dos profetas, e por sinal, ele tem o meu nome, o profeta Isaías. A palavra do Senhor fala que Isaías, ele é o profeta messiânico. E olha o que significa o profeta Isaías, o nome dele, o significado do nome Isaías, significa Yahvé salva. Mas o pai de Isaías, que é Amós, do profeta Isaías, o significado dele é forte. Olha aqui então, quando você junta os dois nomes, você pode perceber, o Deus Todo-Poderoso produz salvação. É o Deus que salva. Sabe, irmãos, a experiência, um dia Isaías, ele teve uma experiência com o Senhor. E essa experiência levou ele a ser conhecido no céu. Levou ele a ter uma atitude, um comportamento que de fato o lembrava nos céus. Eu quero ler com você esse texto, que está lá em Isaías capítulo 6, versículo 1 até o versículo 8. Sabe, irmãos, sem dúvida alguma, esse homem, ele era conhecido nos céus. Quando você olha também a morte, como Isaías morreu, você vai perceber também que ele era conhecido no inferno, porque o inferno temia quando esse profeta chegava. Mas ser conhecido nos céus é algo que nós devemos desejar, e é algo que faz parte da vida de um vencedor. Diga assim comigo: eu sou mais do que vencedor por Cristo Jesus. Olha a experiência de Isaías, acompanhe comigo, Isaías capítulo 6, versículo 1 até o versículo 8. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram, a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem
de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os meus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. E depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Sabe, irmãos, Isaías teve uma experiência. Antes de você ser conhecido nos céus, você precisa conhecer. E a sua relevância, e aquilo que você vai ganhar e conquistar, depende também do tanto que você teve conhecimento a respeito de Cristo Jesus. Isaías, ele era um crente. Isaías era alguém que era temente ao Senhor, mas nós podemos entender algo aqui quando nós lemos esse texto. Ele conhecia o Senhor apenas de ouvir falar. Mas quando ele teve a experiência, o que aconteceu? Ele não apenas começou a ouvir a voz, mas ele viu o Senhor. Olha o que diz: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor. Essa experiência de ver o Senhor, essa poderosa experiência, levou ele a ser conhecido no mundo, levou ele a ser conhecido no inferno, mas muito mais do que isso, levou ele a ser conhecido nos céus. Por quê? Olha o que essa experiência produziu na vida dele. Essa experiência produziu transformação. Aqui é algo muito importante. A experiência que nós temos com o Senhor, ela tem uma finalidade: produzir transformação. Porque à medida que nós somos transformados, nós então começamos a parecer com Cristo. E a nossa maneira de pensar, os nossos desejos, o nosso prazer, ele é mudado, ele é completamente transformado. E isso, queridos, não depende do nosso temperamento. Às vezes você pode ter um temperamento fleumático, às vezes você pode ter um temperamento colérico, mas isso, quando você tem uma experiência com o Senhor, ele muda você, ele transforma você, ele começa a encher você, e ele leva você a ter outra maneira de viver. Por isso, quando nós temos essa experiência, sabe o que acontece, irmãos? Nós mudamos a nossa vida, e a nossa maneira de viver vai nos produzir um conhecer nos céus. Você precisa ser conhecido no céu. Eu quero compartilhar com você aqui, olha o que essa experiência produziu na vida de Isaías, que o tornou tão conhecido. Primeira coisa, ele não tinha dúvidas de que a experiência que ele teve não era um delírio, não era algo da sua cabeça, mas é algo que marcou a sua vida. Eu quero lembrar você hoje, qual o dia que você teve uma experiência com o Senhor que mudou sua vida? Completamente. Mudou a sua maneira de pensar completamente. Pastor, por que você quer falar isso? Porque às vezes nós precisamos lembrar dela. Nós precisamos lembrar para o quê? Para que o primeiro amor volte. E esse primeiro amor não é o nosso amor, é o amor dele por nós, que invade o nosso coração e nos leva a viver segundo aquilo que ele deseja, que ele tem para nós. Sabe, eu quero dizer algo para você, muito importante. Não é errado você desejar viver uma vida confortável, você ter coisas e bens, mas tudo aquilo que você fizer aqui, vai ficar aqui. Mas aquilo que você fizer aqui, se tiver conexão com a eternidade, eu quero te dizer, isso tem valor diante de Deus. Isso tem valor diante de Deus. Ele teve uma experiência, e ele disse: olha, isso não foi delírio da minha cabeça, não, eu tive essa experiência marcou a minha vida, ela mudou a minha maneira de pensar. Mas sabe uma coisa? O inimigo vai colocando frustrações na nossa vida cristã. Para quê? Para que você possa ficar flertando com o mundo, para que você fique negociando com as coisas de Deus, para que você fique valorizando coisas que não deve valorizar.
e rejeitando aquilo que de fato Deus espera de você. Olha o que aconteceu com essa experiência que Isaías teve. A experiência mostrou para ele a diferença entre aquilo que é do céu e aquilo que é da terra. Por quê? Porque mostrou a pequenez dele e o tamanho do Deus em qual ele estava servindo. Em terceiro lugar, a experiência mudou a identidade de Isaías. É como se acontecesse o seguinte: é como se o Senhor fosse na cadeia de DNA do profeta Isaías e mudasse um código genético, dizendo o seguinte: olha, agora o seu DNA é divino, os desejos do seu coração não são mais como antes, as coisas agora que você pensa, a maneira como você deseja, não é mais conforme o mundo, não, agora você tem um pensar diferente, um agir diferente. Sabe, irmãos, quando nós entendemos isso, a nossa maneira de viver é diferente. Lembra daquilo que sempre nós ensinamos? A crença correta vai produzir um comportamento correto. Mas à medida que você crê de uma maneira diferente, isso vai roubar o seu coração, vai levar o seu coração a ficar sobrecarregado com as coisas do aqui do agora. Essa não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que você possa ser um instrumento poderoso nas mãos dele, para que você conecte aquilo que é da terra com aquilo que é dos céus. E tem uma coisa tão interessante: você não pode fazer por barganha, você não pode fazer para querer ter vantagem, você não pode fazer para querer ser conhecido ou ser político. Nas coisas de Deus não funciona assim. Nas coisas de Deus precisa envolver o seu coração. Sabe essas duas palavras gêmeas, né? Tesouro e coração. Precisa ter o seu coração. Para isso, antes de você fazer qualquer coisa, você precisa orar. Você precisa ter essa experiência igual Isaías teve. Por que a vida de Isaías foi mudada completamente? Porque a experiência que ele teve, ele diz: não há outra maneira de viver. Não há mais importante do que isso. Por isso que quando você é alguém apaixonado por Jesus e pelas coisas de Deus, as pessoas te chamam de louco. Muito tempo minha família chamou de fanática, agora é fanática, é só igreja, igreja, é célula, é célula. É culto, é vigília, é vigília. Agora não tem tempo para mais nada. Alguém já passou por isso? Eu quero te falar, você está no caminho certinho. Você não está errado. Nós precisamos ser lembrados disso. Essa experiência mudou completamente a maneira dele enxergar. A experiência que ele teve levou ele a ouvir o Senhor, a estar sintonizado com as coisas de Deus. A experiência que ele teve levou ele a entender que ele era um representante na terra. Olha o que ele diz no final, no versículo 8: a quem enviarei? É feita uma pergunta para ele: a quem enviarei? O que ele diz? Eis-me aqui, envia-me a mim. Eu quero falar algo para você, querido. Você, como cristão, você é um enviado de Deus. Você é um representante do Senhor aqui na terra. Se você for em Brasília existem as embaixadas. A embaixada norte-americana, a embaixada da França, de vários países, no Lago Sul. E você vai perceber que as leis que regem na embaixada não são as leis do Brasil, são as leis daquele país. A embaixada norte-americana, as leis que regem ali são as leis dos Estados Unidos. Por que eu estou compartilhando isso com você? Porque você hoje também foi feito um embaixador de Cristo Jesus. Você é um representante de Deus lá na sua escola. Você é um representante de Deus lá na sua faculdade. Você é um representante de Deus lá no seu trabalho. Você é um representante de Deus como empresário. Você é um representante de Deus como alguém que está fazendo qualquer coisa nesta vida. Quando nós entendemos que somos representantes, a nossa maneira de viver, a nossa postura, o nosso comportamento não é mais condizente com aquilo que é do mundo. Não,
eu sou um representante de Cristo Jesus. Aonde eu vou, Cristo vai. Aonde eu toco, Cristo toca. Aonde eu piso, Cristo está pisando. Por isso, como representante de Cristo Jesus, eu preciso que a cada dia as pessoas olhem e vejam o Senhor em mim. Sabe o que é interessante? Isaías respondeu a um chamado do Senhor. Eu sou um representante, eu entendo aquilo que eu estou fazendo. Como representante de Cristo Jesus, qualquer pessoa que estando perto de nós, não é enviado de qualquer maneira. Isso na verdade é uma conexão, para que você possa ser um instrumento da parte de Deus, para pregar o Evangelho a cada uma dessas pessoas. Eu gosto de usar a expressão de conexão, porque às vezes você acha que para que você possa ser bem sucedido financeiramente, você precisa de conexões, e é verdade. Sempre quando Deus quer te abençoar, Ele vai colocar alguém perto de você. Mas o inimigo da mesma forma é assim também. Sempre quando ele quer te atrapalhar, ele vai colocar alguém perto de você. Por isso você precisa ter o discernimento do Espírito. Você precisa perceber, isso aqui é de Deus, não, isso aqui é do diabo. Você precisa rejeitar aquilo que é do diabo, você precisa abraçar aquilo que é de Deus. Sabe, irmãos, quando nós abraçamos e entendemos que somos um representante, nós entendemos que o Senhor nos constituiu para que sejamos uma bênção. Isso aqui é algo poderoso. Você tem que ser canal de bênção. Você não pode ser aquele crente que fica dando problema, dando trabalho. Você não pode ser aquela pessoa que fica dando demanda o tempo todo. Não é da vontade do Senhor. A vontade do Senhor é que você cresça. A vontade do Senhor é que você avance. A vontade do Senhor é que você o represente. Irmãos, isso tem que gerar tanto temor no nosso coração. Porque você não está fazendo para um homem. É muito interessante, lá no seu trabalho, lá onde você foi colocado, não tem ninguém te vigiando, te cercando, né, cobrando de você algo. Mas lembre de uma coisa, você pode encarar, eu sou um representante do Senhor, e aquilo que eu faço, eu vou fazer para a glória de Deus. Aquilo que eu estou fazendo, eu vou fazer para honrar o nome do Senhor. Como representante, eu vou me envolver nas coisas de Cristo, e serei usado por Ele. Quando nós somos usados pelo Senhor, então, Ele pode fazer em nós, e através de nós. Quando nós entendemos que somos representantes de Cristo Jesus, Ele vem e opera em nós. Ele muda a nossa maneira de pensar, Ele muda a nossa mentalidade. Isso é tão importante, porque à medida que você tem a sua mentalidade mudada, renovada, eu vou te falar, todo mundo que está perto de você vai ganhar. Todo mundo, só tem a ganhar. Por quê? Porque você decidiu se parecer com Cristo. À medida que nós nos parecemos com Cristo, nós nos tornamos mais amáveis, mais respeitosos. À medida que nós nos tornamos parecidos com Cristo, nós fazemos melhores escolhas. E pode ter certeza, você vai avançar em tudo aquilo que o Senhor tem preparado para a sua vida. Essa é a história do vencedor. A história do vencedor é essa. Ele não faz só aquilo que ele acha que tem que fazer. Ele faz aquilo que glorifica o nome do Senhor. Por isso, irmãos, como representante, Isaías, ele foi usado por Deus. E ele entendeu, olha, eu fui chamado, comissionado pelo Senhor, e eu quero responder o sim dele. Eu quero ir e eu quero fazer aquilo que é a vontade dele. Em paralelo a essa experiência que Isaías teve, eu quero contar para você a experiência de Simeão. Quem que é esse Simeão? Vamos ler isso na palavra de Deus? Abra sua Bíblia comigo, está lá em Atos capítulo 8. Quero ler com você esse texto. Jesus amado, tem que correr, né? Eu olhei o horário aqui. Olha o que diz a palavra do Senhor, Atos capítulo 8, versículo 9 em diante. A experiência que o profeta Isaías teve mudou a vida dele. Transformou, levou ele a viver de uma outra maneira. E a entender que ele era um representante.
E a sua postura foi de dizer o seguinte: Senhor, eis-me aqui, conta comigo. O Senhor pode contar comigo. Eu apertei sem querer aqui, perdão. Acho que é a bateria. Tem um outro microfone aqui? Insinuando ser ele grande vulto, ao que todos davam ouvidos, do menor ao maior, dizendo: este homem é o poder de Deus, chamando o grande poder. Aderiram a ele, porque havia muitos iludia com mágicas. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, assim homens como mulheres. O próprio Simão abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava a Filipe de perto, observando extasiado os sinais e grandes milagres praticados. Eu falei Simeão, né? Mas é Simão, o mágico. Olha o que acontecia aqui, para que você entenda. Ele era um mágico e iludia as pessoas, mas quando Filipe veio pregando o evangelho da graça de Deus, do amor de Deus, e as pessoas deram crédito a Filipe, eles então se convertiam e iam sendo batizados, e grandes sinais. A palavra do Senhor, você sempre vai perceber isso no livro de Atos. A igreja primitiva, sempre quando os apóstolos pregavam, muitos sinais, muitos prodígios aconteciam. E esse Simão, então vendo, desejou tudo isso, se batizou, se envolveu ali junto com os cristãos. A partir do versículo 14, olha o que nos conta então o texto. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais descendo para lá, oravam por eles para que recebesse o Espírito Santo, porque não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente havia sido batizados, em o nome do Senhor Jesus. Então lhe impunham as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. Vendo, porém, Simão, o mágico, que pelo fato de imporem os apóstolos as mãos, era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, propondo: concedei-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro, porém, lhe respondeu: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgastes adquirir por meio dele o dom de Deus. Não tendes parte nem sorte nesse ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, da tua maldade, roga ao Senhor, talvez te seja perdoado o intento do coração, pois vejo que estás em fel de amargura e laço de iniquidade. Olha que interessante. Isaías teve uma experiência e isso produziu transformação na vida dele. Mas Simão, a experiência que ele teve, na verdade, foi uma experiência em que ele queria ter fonte de lucro, em que ele desejava, na verdade, ter algum ganho, ou ele desejava algo que, de maneira natural, não se pode comprar. O que na verdade, essa experiência de Simão produziu? Produziu uma vida naquilo que era o natural. Sabe, irmãos, deixa eu dizer algo para você.
a nossa experiência, quando não produz transformação, ela é inútil. E ela não tem valor diante de Deus. Por isso nós precisamos tomar muito cuidado. Porque a experiência que você tem com Cristo, ela precisa produzir algo na sua vida. Ela precisa produzir um novo viver. Ela precisa produzir frutos. E esses frutos, eles são importantes. Por quê? Lembre, você é um representante de Deus. Você representa o Senhor. E à medida que você o representa da maneira correta, o reino de Deus avança, o reino de Deus cresce. Aquilo que você faz, sabe, tem bons frutos. Mas Simão, o que aconteceu com ele? Ele queria comprar algo espiritual com um valor natural. Sabe, irmãos, jamais nós podemos comprar o mover de Deus. Sabe, prédio bonito não compra o mover de Deus. Estrutura não compra o mover de Deus. Nada pode comprar o mover de Deus. O mover de Deus, ele alguém pode receber porque você deseja. E porque você entendeu que você é um representante do Senhor. Você é um representante do Senhor. Simão, na verdade, ele teve uma experiência, se batizou. Ele foi, na verdade, nós podemos considerar que ele foi alguém que teve a oportunidade de servir ao Senhor. Mas essa experiência não produziu mudança, transformação na vida dele. Sabe, isso acontece também com muitas pessoas. Eles vêm para a vida da igreja, têm uma experiência com o Senhor, mas aquilo não produz transformação na vida dele. Isso não produz mudança de vida. Na verdade, nós sempre dizemos o seguinte: nós que não queremos convencidos, nós queremos pessoas que são convertidas. A conversão, ela é uma mudança de rota. Sabe, irmãos, eu tenho muito temor de algo que eu vou falar para você. Pode ser que quando Cristo voltar, muitos pastores, que se dizem pastores, têm o título, às vezes não vai entrar no reino dos céus. Por que não vai entrar? Porque fizeram de uma forma errada. Por isso nós devemos avaliar o nosso coração constantemente. Que a minha experiência está produzindo transformação na minha vida? Eu me exponho à palavra de Deus e deixo e aceito e obedeço às direções de Deus? Ou eu faço da minha maneira? Eu vivo a vida cristã da forma como eu acho a melhor maneira de viver. Muito cuidado, cuidado. Sabe, cuidado para que isso não roube de você aquilo que o Senhor deseja fazer. Agora, vamos ser sinceros. Decidir por Cristo, obedecer à vontade de Deus e representá-lo é uma decisão que nós precisamos tomar diariamente. Eu quero te falar uma coisa: as coisas de Deus, elas não vão acontecer no automático. As coisas de Deus não vão acontecer na inércia, na passividade. Não, as coisas de Deus acontecem quando nós exercitamos. Você vai perceber, tudo que é do diabo é passivo, é passividade, você não precisa fazer nada. Mas tudo que é de Deus é de maneira ativa. Eu preciso inclinar o meu coração, eu preciso orar, eu preciso buscar o Senhor, eu preciso invocar, eu preciso chegar até Ele. Mas sabe o que a palavra do Senhor diz? Que quando eu busco Ele de todo o meu coração, o que vai acontecer? Eu vou achar o Senhor, eu vou ser enriquecido, eu vou ser transformado. Eu vou te falar uma coisa muito importante. Nós não estamos aqui para mimar você, para passar a mão na sua cabeça. Antes de mais nada, eu já quero dizer como aquilo que nós cantamos aqui: você é amado, você é precioso, você é filho do rei. Mas eu quero te dizer uma coisa: cresce, avança, deixa de ser criança espiritual, deixa de ser aquela pessoa que toda hora tem que ficar com jeitinho com você. Não, avança, decide avançar, decide crescer, decide romper com barreiras e grilhões. Sabe por quê?
Isso abençoa a sua vida e abençoa quem está perto de você. Isso não significa, viu, pastor Tiago, estou te exortando em amor. Você precisa ter paciência com todos. Eu tenho paciência com todos. Mas tem hora que você fala assim, nossa, até quando ele vai ficar sofrendo? Até quando essa pessoa vai ficar patinando? Até quando ele vai deixar de dar as respostas certas? Hoje, em nome de Jesus, eu sou o pregador da graça de Deus. Não vim aqui colocar peso no seu coração, mas eu vim te alertar. Eu vim falar para você hoje, avança, cresce, sabe, aceita, a sua experiência tem produzido em você transformação, mudança. Você precisa de ajuda? Conta conosco, mas não fique como aquele que é um menino birrento e mimado. Já viu o menino birrento? Menino mimado? Tem que ser do jeito dele, da forma dele, da maneira dele, senão não serve. Irmãos, vocês estão combinando conosco, nós somos representantes de Cristo Jesus, e eu quero te falar, Ele conta com você. Essa pergunta que Ele fez para Isaías, Ele faz hoje também, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Eu quero te falar, tem muitas pessoas na cidade de Indaiatuba, que precisam e carecem da glória de Deus. Você é um enviado do Senhor. Sabe, eu creio, se cada um de nós aqui ganharmos uma pessoa, esse prédio não cabe mais a gente. Não é verdade? Ano que vem vai ter que começar 2 cultos, né, pastor Tiago? Quantos creem nisso? Diga amém. Mas eu quero te falar, é só o começo. Você é um enviado de Deus para levar salvação, vida. Sabe, em nome de Jesus, ano que vem o pastor Tiago vai fazer 10 encontros aqui nessa igreja. Nós vamos crescer, nós vamos avançar, porque nós somos um representante. Mas entende? A nossa transformação nos leva a avançar em Deus, a crescer. Agora, pastor, significa que eu preciso então ter essa experiência como Isaías teve, hollywoodiana. Porque vamos falar a verdade, a experiência que Isaías teve foi hollywoodiana. Viu o anjo com 6 asas? Quem aqui já viu o anjo com 6 asas? Irmãos, eu nunca vi anjo. Eu tenho uma inveja santa de quem já viu anjo. Tem uns irmãos que chegam, né? Falam, não, eu vi um anjo ali. Falam, não, mas ele vê com tanta facilidade assim. Eu fico admirado. Falei, Senhor, eu quero uma experiência como essa. Mas na verdade, a experiência que muda a nossa vida é a experiência com a cruz do Calvário. Cristo Jesus morreu lá na cruz. Ele tomou o nosso lugar. Ele nos substituiu. Ele nos incluiu. Ele levou sobre si os nossos pecados. Ele levou sobre si as nossas dores. Ele levou sobre si as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Sobre Ele. Gui, você pode tocar o teclado aqui para nós? Sabe, o castigo que estava a paz estava sobre Ele. Ele tomou o nosso lugar, Ele tomou a nossa dívida. Hoje eu quero falar para você, não existe mais dívida entre você e Deus. A palavra do Senhor fala, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Hoje eu quero declarar sobre a sua vida, que você não tem mais condenação, você tem livre acesso à sala do trono. Sabe, o véu foi rasgado de alto a baixo. Tudo que te impedia foi rasgado de alto a baixo. Agora você tem liberdade para chegar ao trono da graça e receber provisão, e receber mudança, e receber vida de Deus. Quando nós temos experiência com a cruz do Calvário, os nossos olhos se abrem, os nossos ouvidos se tornam ouvidos para ouvir a voz do Senhor, e então nós enxergamos o Senhor. E à medida que você enxerga o Senhor, sua vida é transformada, a sua realidade é mudada. Oh irmãos, eu quero dizer algo para você, você precisa orar por isso. Senhor, dá-me revelação, dá-me clareza da obra da cruz. A obra da cruz, ela mudou a história, ela dividiu os tempos, e hoje
ela convida você a ter uma mudança de postura, de comportamento e se tornar um representante de Cristo aqui na terra. Lembra disso? Se muita coisa você não lembrar daquilo que eu falei hoje, tem um esboço que eu mandei para o pastor Tiago. Mas deixa eu dizer algo para você. Lembra de algo. Ele te salvou, Ele te redimiu, Ele mudou a sua história. Não foi para você viver uma vida pequena, rasa, superficial. Não. Foi para você viver uma vida como vencedor. E o que é o vencedor? Aquele que cumpre o propósito de Deus na sua geração. Quantos desejam cumprir o propósito de Deus na sua geração? Você deseja mesmo? Então quando Ele falar, obedeça. Olha, esse negócio é delicado, porque eu programei minha vida, planejei, fiz planos completamente diferentes do que eu vivo hoje. Um dia eu fiz essa oração, eu falei: Senhor, eu quero obedecer os teus planos, os teus projetos para mim. Mas eu posso te dizer algo, valeu muito a pena. Foi muito precioso aquilo que Ele fez na minha vida. Quando eu fiz essa oração, eu tinha planos e projetos completamente diferentes. Mas o Senhor mudou. O Senhor me levou a enxergar de outra maneira. E sabe o que acontece? Ele me abençoou. Ele cuidou de mim. Ele me levou a ser um canal de bênção. Ele transformou a minha vida. Sabe, eu quero te falar. É isso que Ele quer fazer com você. É isso que Ele quer fazer na sua casa. Ele quer te levar a experimentar daquilo que não é natural e humano. Aquilo que é natural e humano, com a sua habilidade, um conhecimento que você adquirir, é bem capaz de você conquistar. Mas aquilo que é do Senhor, você precisa dizer assim: olha, Senhor, hoje eu estou indo para o banco do passageiro. E eu estou dizendo para o Senhor o seguinte: toma o controle, toma a direção da minha vida. Senhor, eu decido, eu entrego para o Senhor o controle da minha vida. Irmãos, a forma como Ele vai fazer e aquilo que vai acontecer, pode ter certeza, vai ser emocionante. A vida cristã é uma vida emocionante. Com emoção. Uma vez uma pessoa foi visitar um consultório de um cardiologista, um médico cardiologista, e ela chegou lá e foi fazer o exame. E aí colocaram aquele tanto de aparelhinho, né? Os eletrodos. E aí começou lá, subindo e descendo, subindo e descendo. Aí ela ficou olhando para aquilo, começou. Você já foi fazer algum exame de eletrocardiograma, alguma coisa do tipo, de esteira? Você vai ficando mais velho, você tem que fazer esse exame, né? Oh, Jesus. E aí ela perguntou para o médico: olha, como é que esse negócio, por que está subindo e descendo, subindo e descendo? Ela falou: fique em paz, significa que você está vivo. Aí ele falou para ela o seguinte: ó, o dia que você vê só um risquinho assim, ó, preocupa. Por quê? Esse risquinho não é bom. A linha contínua não é boa. Por quê? Significa que morreu. A vida terminou. Mas eu quero te falar, vale a pena decidir viver os planos de Deus para as nossas vidas. Deixa Ele controlar você, deixa Ele guiar você. Eu não estou falando aqui que todo mundo vai ser pastor, por favor. Eu lembro, né, quando nós falávamos isso para os jovens, os pais vinham me procurar, falaram: agora o menino quer pastor, ele acha que agora tem que ser pastor. Amém, nós precisamos de muitos pastores. Mas não significa que você vai ser somente pastor. Às vezes Deus vai te abençoar financeiramente para você abençoar o reino. Às vezes você vai ser um instrumento de Deus, sabe, altos escalões. Você precisa entregar, você precisa confiar nele. Você precisa tirar a mão do controle e dizer: Senhor,
Eu quero ter uma experiência com o Senhor. E eu quero obedecer ao Senhor. Eu quero que o Senhor governe a minha vida. Eu quero que o Senhor direcione a minha vida. E eu quero viver tudo aquilo que o Senhor tem para mim. Eis-me aqui, envia-me a mim. Eis-me aqui, Senhor, eu respondo ao teu chamado. Eis-me aqui, Senhor, eu quero ser um instrumento nas suas mãos. Não fique fazendo cálculos. Eu lembro que quando eu vim para o ministério, eu comecei a fazer cálculos. Eu falei, não, peraí, eu vou fazer isso aqui, eu vou ter essa estratégia aqui, não, eu vou arrumar isso aqui, porque se eu fizer assim, sabe de uma coisa? Deixa o Senhor fazer por você. Deixa Ele governar você. Deixa Ele direcionar você. E eu quero te falar, você vai se surpreender com grandes coisas. Ele vai realizar na sua vida. Sabe o que vai acontecer com você? Você vai viver muito feliz. Feliz. E o melhor, você vai conectar o aqui com a eternidade. Irmãos, não deixa para descobrir lá o que você poderia ter feito aqui. A maneira como você poderia ter vivido aqui. Olha, não é muitos lugares que você vai ouvir isso. Porque isso não é uma palavra que agrada muito o público. Hoje as pessoas pregam muito autoajuda. Não, hoje eu vim aqui falar para você. Conecto aqui com a eternidade. Se você conectar com a eternidade, você vai viver uma grande aventura como filho de Deus e vai experimentar o melhor do Senhor. Quero que você fique de pé onde você está. Hoje eu quero orar por você. Qual que é a oração que nós precisamos hoje fazer? Quero chamar a equipe de louvor aqui em cima, por favor. A oração, ela é simples. Você precisa dizer, Senhor, abre os meus olhos. Eu quero enxergar, eu quero ver. Eu quero ser transformado pelo Senhor, conduzido por Ti, para viver tudo aquilo que o Senhor tem planejado para mim. Faz de mim, Senhor, um representante do Senhor aqui na terra. Fala para o irmão que está do seu lado com todo amor e carinho. Diga assim para ele, não dê trabalho. Fala assim para ele, ajude no trabalho.